Zona 13? Você é realmente sortudo. Leylin foi levado para uma sala de escritório em um castelo. Depois que Dolorin designou locais para os poucos magos que estavam na fila em frente a Leylin, ele abriu a ordem de transferência de Leylin. De repente, Dolorin soltou um grito de surpresa. Ao mesmo tempo, ele olhou para Leylin como se estivesse cuidando de um animal querido. Embora você seja um mestre de poções, você foi designado para esse lugar. Kido, você ofendeu alguém. Leylin só pôde sorrir ironicamente em resposta. Bem. Enquanto o pedido estiver correto, não pedirei mais. Tome isso, é um mapa. Dolorin colocou um pedaço de papel vegetal em Leylin. A Zona 13 está na fronteira entre nós e os poderes dos magos negros. Sua missão é proteger as flores Mandara negras lá, e se os magos negros atacarem, você deve fazer uma chamada de socorro através da torre de sinalização. Isso é tudo. Leylin foi então enviado para fora do escritório de Dolorin como se ele fosse a peste. Leylin não podia fazer nada além de revirar os olhos para esta situação. Com a velocidade de Leylin, mesmo levando em conta os fardos que eram os números 2 e 3, eles se apressaram e chegaram à Zona 13 antes do anoitecer. Esta área era um pequeno altiplano e um forte que havia sido temporariamente construído usando um feitiço elemental da terra cercado pelas flores Mandara negras. Depois que Leylin forneceu a prova de sua identidade, ele se encontrou com a pessoa que anteriormente estava no comando da área. Era um macho magus alto e magro. A torre de sinal está no meio do forte e o seu quarto fica ao lado. Estou deixando todos esses itens com você. Além disso, havia alguns acólitos que haviam sido enviados para cá recentemente, também os deixarei sob seus cuidados. O alto e magro magus apressadamente entregou a informação, e depois de obter a assinatura de Leylin, ele rapidamente saiu da sala como se estivesse escapando. Esta velocidade deixou Leylin bastante agape. Tudo bem, parece que me meti em sérios problemas agora. Leylin abriu o mapa. No mapa que Dolorin entregou a ele, as terras altas da Zona 13 para as quais ele fora designado eram como uma monstruosidade, bem no meio do obscuro domínio dos magos. Desde que ele foi cercado por todos os lados pelos poderes magia escuros, havia uma grande chance de ele perecer naquele lugar. Quanto às forças que Leylin tinha, eram apenas alguns acólitos. Talvez ele tivesse que incluir a si mesmo, um mago oficial, como uma força de combate. Na frente dos inimigos, esse poder trivial só poderia avisar e pedir ajuda. Não importa o que aconteça, ainda tenho que dar uma olhada nos meus subordinados. Leylin chegou ao meio do corredor no castelo e deu uma ordem para todos se reunirem. Eu sou o novo guarda-magus. Todos os acólitos que ouvirem minha voz devem se reunir no salão imediatamente. A voz de Leylin não era alta, mas de alguma forma viajou para todos os cantos do castelo. Um momento depois, passos apressados foram ouvidos e cerca de 10 acólitos correram para o corredor. Os trajes desses acólitos eram confusos. Embora todos eles vestissem as vestes cinzentas que significavam que eles eram acólitos, o símbolo de sua academia e motivos decorativos eram todos diferentes, indicando que eles eram os acólitos inferiores que haviam sido deixados para trás por várias academias. Os acólitos emitiam ondas de energia que mostravam que estavam em torno do nível 2 ou 3. Ao ver Leylin, todos se curvaram em saudação, embora parecessem bastante perplexos. Leylin deu um tapinha na cabeça dele. Aquele magus de antes tinha saído muito ansiosamente e nem se incomodou em entregar seu papel a Leylin na frente de todos no forte. No entanto, era fato que o magro magus havia transferido seu símbolo de autoridade para ele. Leylin retirou um cetro preto de suas mangas. Depois disso, várias runas defensivas coloridas formaram uma formação mágica dentro do grande salão. O cetro que ele estava segurando era o dispositivo para controlar as formações de magia defensiva dentro do castelo e foi mostrado que ele era o líder do magus. Depois de ver o cetro negro, os acólitos presentes entenderam o motivo de sua presença. Saudamos o Lorde Magus Guard. Eu sou o Leylin. Você. Diga-me agora, todos estão presentes? Leylin apontou para um velho acólito velhote. Reportando ao meu senhor.
Além de alguns acólitos que foram atrasados, os acólitos deste castelo estão todos aqui. O velhote se encolheu quando relatou a Leylin. Apenas nesse momento, vários acólitos apareceram na entrada do grande salão com medo evidente em seus rostos. O que se seguiu foi uma voz bastante jovem e apreensiva. Senhor, nós somos os novos acólitos que foram enviados para cá. Nossas mais sinceras desculpas que, devido a uma missão de patrulha anterior, nos atrasaram. Podemos pedir sua permissão para entrar? Mesmo aqui, com a posição de Leylin como magus, ele tinha muito poder sobre esses acólitos. Não só ele poderia emitir missões como quisesse, ele poderia até sentenciar esses acólitos até a morte se ele quisesse apenas dizer que eles haviam desobedecido ordens. Afinal de contas, esta era uma época de guerra e eles estavam nas linhas de frente. Leylin tinha as vidas desses acólitos em suas mãos, e isso fez com que os poucos novos acólitos ficassem extremamente amedrontados. Depois de ouvir essa voz, o rosto de Leylin revelou uma expressão de espanto. Entre! Ele murmurou baixinho. Imediatamente depois, 3 acólitos masculinos e 2 femininos entraram no salão, ainda se encolhiam de medo. O acólito em pé na frente tinha uma cabeça de cabelo loiro brilhante, sobrancelhas grossas e olhos grandes, e atrás dele estava uma mulher acólita com um grande laço nas costas. Eles pareciam ser um casal. Ele tremeu um pouco, mas ele apertou a mandíbula e se ajoelhou. Meu senhor! Não tínhamos intenções de chegar atrasados, mas eles propositadamente nos deram missões difíceis para completar. Entulho total. Neste momento, o velhote, que parecia um gato que tinha o rabo pisado, pulou para a frente. As missões foram escolhidas pela Bottle-Off Famedor. Como poderia haver um problema com isso? É obviamente vocês que não respeitam nosso novo senhor. Olhando para essa cena, Leylin imediatamente entendeu o problema. Parecia que não importava onde fosse, era uma tradição para os caras mais velhos intimidar os recém-chegados. Isso é o suficiente. Ele falou suavemente, com um tom áspero. Os acólitos apresentam todos se encolhiam de medo. A ira de um mago oficial nunca foi uma coisa boa para se estar. Esta voz. Enquanto a maioria dos acólitos abaixava a cabeça com medo, havia algumas vozes contrastantes soando. Eles vieram dos acólitos que tinham acabado de entrar enquanto mantinham as cabeças inclinadas. Leylin. George abriu bem os olhos e olhou para Leylin, que estava na plataforma. Ele estava boquiaberto, a boca tão aberta que parecia um enorme sapo. Os outros, que faziam alarmes, também incluíam Sheira e Becita. Leylin coçou o nariz. Embora ele soubesse que esses 3 acólitos tinham sido alocados no plano secreto para ficar de guarda, ele nunca esperou que houvesse tal coincidência que eles estariam sob ele. Minhas desculpas, meu senhor. Embora você nos tenha dito para esperar por você, depois de esperar por 2 dias e 1 noite, não havia sinais de você, meu senhor. Além disso, como o limite de tempo para a missão estava se aproximando, não tivemos escolha senão deixar. Sheira se curvou, a testa pressionada contra o chão gelado enquanto se esforçava para explicar. Leylin acenou com a cabeça, ele lembrou que ele havia mencionado isso antes. No entanto, após a batalha com Jena, ele ficou gravemente ferido e imediatamente precisou de um lugar para se recuperar. Onde ele poderia ter encontrado tempo para se preocupar com eles? Depois disso, ele já havia se esquecido de George e seu partido. Eu não te culpo por isso. Anteriormente, eu tinha um assunto urgente para participar, o que levou muito do meu tempo. Explicou Leylin. Asterisco pen. Asterisco asterisco pen. Asterisco asterisco pen. Asterisco neste momento, o velho acólito que saltou para frente percebeu que George e seu grupo não eram ninguém que pudessem ser escolhidos. Pelo contrário, eles foram apoiados por um mago oficial. Ele sentiu como se sua alma fosse arrancada de seu corpo. Rapidamente ajoelhado no chão, ele se curvou até que sangue fresco apareceu em sua testa. Senhor! Por favor me perdoe. O velhote sentiu um medo excepcional. Como um mago oficial, Leylin tinha muitos métodos para fazê-lo morrer uma morte horrível. Além disso,
Conflitos como esses eram como brincadeira de criança na frente de um mago oficial. Ele não podia esperar esconder esse conflito. Com a constante luta de Sheira, George finalmente se recompôs. Quando ele olhou para seu bom amigo, que parecia estar tão longe dele, sua expressão era complicada. Eles já foram bons amigos, mas Leylin havia superado George por uma margem tão grande que o velho, que geralmente era difícil de lidar, estava perdendo a cabeça e implorando perdão. Este foi um sentimento complexo que era difícil de fazer sentido em um curto por tempo do tempo. A cabeça de George estava girando. Embora Sheira tivesse contado a ele sobre Leylin depois que ele acordou, ver a verdade da verdadeira identidade de Leylin era muito diferente de apenas ouvir sobre isso dos outros. No entanto, George estava bem ciente de que ele não poderia manter o relacionamento que tinha com Leylin no passado. Isso só seria possível se ele avançasse e se tornasse um mago oficial, e Leylin não aumentasse seu poder e permanecesse em sua posição atual. Mas como isso foi possível? George olhou para o jovem elegante com cabelos negros. Leylin tem apenas 20 anos agora, certo? Para realmente avançar com sucesso nesta idade indica que ele tem um talento que eu nunca consigo alcançar. Em comparação com George e Sheira, Becita, que estava ao lado, ficou atordoado e sua expressão era ainda mais complicada. Emoções como choque, arrependimento e medo, junto com algumas outras emoções, ela não conseguia entender o ciclo de seu rosto. É o bastante. Leylin acenou com a mão com uma direção indiferente, apontando para o velho velhote parar seu coutuvem. Eu não ligo para os seus assuntos. No entanto, a partir de hoje, esses conflitos mesquinhos devem terminar. Se alguém continuar com isso, fazendo com que nossas forças diminuam e deixando o inimigo ganhar uma vantagem, tirarei o espírito do culpado de seu corpo e o torturarei por 100 anos. Estamos todos claros sobre isso? Leylin sabia no fundo que tais tradições intimidadoras não poderiam ser evitadas. Em circunstâncias normais, se não fosse pelo fato de conhecer George e seu grupo, ele não teria dado a mínima para a questão. No entanto, com Leylin aqui agora, esses acólitos não apenas parariam de intimidar George e seu grupo, como também fariam o possível para agradá-los. Como resultado, ele não teve muito a dizer.